O vídeo de hoje é sobre quarto infantil. Eu trouxe um projeto com soluções e dicas importantíssimas que a gente precisa se atentar na hora de pensar no espaço de descanso dos pequenos. Se você não sabe, é porque você provavelmente não me segue lá no Instagram, mas além de arquiteto, eu também sou mãe do Joaquim. E projetar quartos infantis pra mim é um dos ambientes que eu mais amo pensar. A primeira coisa que eu penso quando se diz respeito a quarto é em cama. E aqui não seria diferente. Mas por se tratar de uma criança tão pequena, que ainda está desenvolvendo a coordenação motora, que ainda está desenvolvendo o equilíbrio, diferente da maioria das caminhas que existem aí no mercado, é possível tratar de uma criança que ela ainda tá ali, né, naquela fase de que cai muito. Aqui mesmo, gente, Joaquim tá fazendo um ano agora. E ele tá numa fase que ele cai o tempo todo. Então as quinas, elas são muito, mas muito perigosas nesse momento da vidinha deles. Então a gente desenhou uma cama que ela tem esses acabamentos mais arredondados, essas grades de proteção mais arredondada, para que evite ao máximo possa vir a ocorrer algum tipo de acidente, que o bebê possa se machucar, né, que a criança possa se machucar. Então anota aí uma dica muito importante: quando diz respeito a um quarto pensado para crianças tão pequenininhas, é muito necessário que a gente pense principalmente nessas quinas, que sim, pode acontecer de causar um acidente ali, não tropeçar, na criança correr, não se embolar, não pisar no brinquedo, não perder o equilíbrio normal dessa fase que a criança vai, acontece muito, principalmente, ela cair e bater a cabeça. Então eu prefiro sempre optar por esses acabamentos mais arredondados, mais boleados, né? Quando é possível, lógico, né? Quando a gente tem essa possibilidade de desenhar a marcenaria para que evite esse tipo de acidente. A segunda dica muito importante é que tudo deve estar na altura da criança. Aí entra a autonomia e a ergonomia, que a gente deve pensar desde a decoração até os móveis. Nesse caso aqui, nesse projeto, a gente trouxe, por exemplo, esse espelhinho girafa, que é uma fofura, gente, que é uma gracinha, fica fixo na parede. Ele fica ali na altura da criança. A cama, que eu já expliquei pra vocês, ela é na altura da criança para que ela entre e saia. E a dica muito legal aqui é a mesa. Como marcenaria é um item de investimento relativamente caro, né? Então a gente gosta sempre de pensar em algo que a gente vai usar pelo menos por uns 10 anos, no mínimo. Nesse caso, a gente pensou na mesinha que ela evolui junto com a criança. Então, conforme ela vai crescendo, a gente fez esses frisos que a gente vai movendo a mesinha e ela vai subindo de níveis conforme a criança vai crescendo. Então, para agora, essa mesinha ela fica mais baixa, mas conforme a criança vai crescendo, ela vai acompanhando, ela vai crescendo junto da criança, que é algo muito legal. A marcenaria ela acompanha o desenvolvimento da criança. E lembra, não é só os móveis que deve estar ali na altura da criança, a decoração também, não esquece. Nesse caso aqui, a gente trouxe essas prateleiras para livro, que fica do lado da caminha, né, para aquela hora da leitura, e que fica ali acessível para a criança, para ela chegar, pegar um livrinho, já sentar na cama, já ler, o que é muito legal porque isso estimula bastante a autonomia da criança. Quadros, quando possível também é a mesma coisa, deve estar na altura da criança, porque a visão da criança é aquela visão mais baixinha, aquela visão menor do que a nossa visão. Então, quando possível, quadrinhos menores, posters menores, ali naquela altura que fique mais acessível para a criança. E a iluminação também deve estar dentro desse combo, ela também deve estar na altura da criança. Nesse caso, a gente trouxe essa arandela do lado da caminha, que ela tem um botão próprio, que a criança mesmo vai lá, aciona e apaga quando ela quiser, quando ela bem entender. Estimula, além de tudo, também a autonomia da criança, de entender a sua necessidade quando está mais escuro, quando está mais claro, quando precisa de luz, quando não precisa de luz. A terceira dica: eu sei, gente, eu sei que existem milhões de opções de soluções e de temas para quarto infantil, mas foge daqueles temas que tem muitas cores vibrantes, muitas cores saturadas. Não adianta a gente querer seguir um tema assim, de um Homem-Aranha, por exemplo, num quarto de um bebê, que isso vai atrapalhar no sono dele, vai atrapalhar no sono da criança, até nem um bebê, pode ser uma criança maior, isso vai atrapalhar porque tem cores muito saturadas, cores muito vibrantes, cores muito fortes. O ideal é que a gente sempre pense que a paleta de cores ela vai influenciar no sono, no descanso, a forma com que aquela criança ela vai usar o espaço. É uma coisa que é muito importante quando a gente pensa em espaço para criança, que eu particularmente gosto muito, é de composição de tapetes, principalmente quando tem estampas diferentes, algo mais divertido, algo mais lúdico, que permita a criança entrar no mundo da imaginação, né, no mundinho dela ali de criação. Além de que é muito mais confortável para a criança, né, estar ali sentada no chão, brincando num tapete, do que provavelmente num piso, num revestimento direto. Eu gosto muito de trazer o tapete, né, para o quarto da criança. Eu acho que
é um item que ele valoriza muito o quarto da criança, que ele compõe muito bem, que ele auxilia ali no dia a dia, que traz muito mais conforto, traz muito mais aconchego. Então sempre que possível, traz tapete pro quarto da criança, que vai ficar muito mais aconchegante, muito mais confortável ali na hora do brincar, de jogar todos os brinquedos no chão, espalhar tudo e ficar ali sentado por um tempão brincando. O tapete ele vai trazer muito mais conforto pro quartinho. Já que a gente tá falando de bagunça, uma hora essa bagunça vai precisar ser organizada. Uma dica muito boa para quarto infantil é pensar em cestos dispostos, né, estrategicamente para organizar os brinquedos. Na hora do depois de terminar de brincar, na hora do descanso, na hora de organizar os brinquedos, fica mais fácil pra gente ensinar pra criança que agora é a hora de guardar os brinquedos, né, e deixar ali disposto pra criança. Claro, tem que ficar acessível, tá, gente? Não adianta nada a gente colocar cesto de brinquedo, esconder lá em cima no maleiro. Precisa dar aquela liberdade, aquela autonomia pra criança. Nesse caso, eu criei esses cestos em marcenaria, né, que fica ali do lado da bancada de estudo, que fica de fácil acesso. Então é só chegar ali, puxar, pegar um brinquedo, brincar, já guardar o brinquedinho ali pra conseguir manter o ambiente mais organizado. Porque fica ali tudo oculto, tudo bem organizadozinho, tudo bem bonitinho, né? O que ajuda também a criança a ter uma rotina melhor, porque a criança ela precisa de um ambiente organizado, ela precisa de um ambiente sem excesso de coisa, porque imagina só, quando a gente vai trabalhar, a gente precisa de um ambiente organizado. Para a criança é a mesma coisa, quando ela vai brincar, ela precisa de um ambiente organizado. Então se tem muita coisa, a criança ela não consegue absorver aquele tanto de informação, aquela bagunça gera irritação na criança. Então é muito importante que a gente mantenha a organização. E os cestos é um desses itens que a gente consegue fácil acesso, de uma forma prática conseguir aplicar de modo quase que geral, né? Pode não ser em marcenaria, mas pode ser um cesto de tecido, um cesto de fibra, que vai ajudar bastante, além da organização do quarto, a rotina da criança. Acima desses cestos de organização que eu criei na marcenaria, a gente criou um mini expositor de carrinhos, então fica ali de fácil acesso dele vir, brincar, escolher um carrinho, já colocar em outro lugar, o que também ajuda, né, no dia a dia, nessa organização que é imprescindível. A dica extra desse vídeo é que criança nessa idade, gente, ela vai riscar a parede, porque ergonomicamente falando pra ela tá numa fase que é muito mais fácil pra ela riscar a parede. É muito mais ergonômico para ela riscar a parede do que riscar ali no papel na mesa. É muito importante que a gente traga essa possibilidade, né? Se você não quer que a casa fique toda riscada, que a gente traga de forma controlada, para que ela possa riscar sem que tenha nenhum problema, sem que você fique incomodado, sem que rasure alguma coisa que você não queria que ela riscasse. Aqui a gente trouxe essa lousazinha, essa lousa em formato de casinha, que é uma gracinha, que é uma fofura, que é lúdica, né? Que combina muito bem com a casinha que a gente trouxe na marcenaria também, pra trazer essa ludicidade pra marcenaria, né? Pra não ser aquele armáriozão ali muito sério, muito coisa de adulto. Eu trouxe essa solução, né? Da lousazinha, mas poderia ser, por exemplo, uma pintura na parede que permita que a criança risque depois que apague. Poderia ser um adesivo, um pedaço da parede, mas é sempre importante que a gente dê essa possibilidade quando diz respeito a uma criança tão pequena. Eu gosto muito dessas alternativas, né? De trazer essas soluções para que a casa ela se adapte ao desenvolvimento da criança. Iluminação, gente. Não adianta pensar no espaço nem lúdico, nem de descanso com a iluminação branca. Não vai funcionar. Pensa sempre no seguinte, o quarto, ele traz vários cenários, vários usos. Vai ter uma hora que ele vai estar ali sentado desenhando, vai ter uma hora que ele vai estar deitado na cama, vendo um livro, vai ter uma hora que ele vai estar escolhendo os livros na estantezinha dele, nas prateleirazinhas que a gente dispôs para poder expor os livrinhos. Então a iluminação, ela deve acompanhar esses cenários que vão se criando conforme a gente vai usando o espaço. Para a criança não é diferente. Então, na hora que ele estiver ali brincando, desenhando, tem a iluminação ali de apoio na casinha, que é aquela iluminação quente, logicamente, mas que permite uma boa visualização. Na hora que ele estiver dormindo, ele tem uma arandela ali na cama para ele poder acionar, poder ler um livrinho. Tem iluminação de cabeceira ali atrás do lambrina, que cria essa atmosfera bem mais relaxante, bem mais calma para a hora de dormir da criança, né? Para aquela hora da rotina do sono. Além de tudo, o acionamento tem que estar assim de fácil acesso da criança. Não adianta pensar na iluminação e colocar o acionamento lá longe onde a criança ela não vai conseguir acionar. Sempre pensando o seguinte, tudo deve estar ao alcance da criança para que ele tenha autonomia, para que ele consiga aprender,
para que ele consiga usar aquele espaço como a gente usa, para que ele consiga criar lembrança, criar memórias naquele espaço. Com relação à iluminação natural, a dica é sempre ter algum dispositivo para poder fazer o controle dessa iluminação. Seja uma cortina, seja uma persiana de tela solar, seja uma persiana a rolo, mas para criança eu gosto sempre de ter algo que controle 100% da luminosidade, porque é muito importante manter o escuro total ali na hora da rotina do sono. Então nesse caso eu trouxe uma persiana romana, né, que ela é bem mais aconchegante, bem mais confortável esteticamente, né? Quando a gente está visualizando, ela traz bem mais aconchego para o ambiente, mas que ela controle 100% aquela luminosidade, porque à noite, né, aquele início da manhã que começa a nascer o dia, aquela luminosidade ela vai atrapalhar na hora do sono, além de que pode atrapalhar também na hora da soneca, né, que é muito importante a gente deixar o ambiente um pouquinho mais escuro para que a rotina funcione direitinho. Sim, sempre pensando o seguinte, iluminar é importante, mas ter o controle da iluminação também é muito importante quando a gente está falando de criança que precisa dormir bastante. Se você não viu o processo criativo desse projeto, porque você provavelmente não me segue lá no meu Instagram, então já me segue para poder acompanhar, para ver de perto a criação dos projetos, para ver algumas dicas que eu não trago aqui pro YouTube, porque é coisas que acontecem ali no meu dia a dia. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Deixa nos comentários aqui embaixo o que você faria no quarto do seu filho, o que você faria diferente, o que funciona para você, o que não funciona para você. Eu adoro conversar com vocês aqui nos comentários. Deixa seu like no vídeo se você gostou. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, que ele merece ser exibido para cada vez mais pessoas. Se inscreve no canal, isso também é muito importante para poder incentivar a gente a crescer, incentivar o canal a crescer cada vez mais, a trazer mais conteúdo para vocês. E um cheiro no coração e até o próximo vídeo.